Jardim é um dos 4 municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, apresentando um grande potencial no segmento do turismo histórico-cultural, pois detém vários fatos históricos que estão diretamente ligados à retirada da laguna, um dos episódios da Guerra do Paraguai. Tivemos a felicidade de sermos apresentados por nossa querida amiga Marley ao senhor Laucídio, um dos descendentes dos protagonistas dessa história, que gentilmente nos narrou os verdadeiros fatos. Tudo começou quando José Francisco Lopes, mais conhecido como Guia Lopes e tataravô do senhor Laucídio, chegou ao sul de Mato Grosso e fundou, às margens do rio Miranda, uma fazenda do nome Jardim, onde se dedicou à pecuária. Com o início dos conflitos da Guerra do Paraguai, Lopes tornou-se peça fundamental para os soldados brasileiros que, por ser grande conhecedor da região, os guiou até Bela Vista. Após a Batalha de Nandipá, o general Carlos de Moraes Camisão ordenou a retirada das tropas, futuramente conhecida como Retirada da Laguna. José Francisco Lopes novamente guiou os soldados na retirada. Na margem esquerda do rio Miranda, o Guia Lopes faleceu e foi enterrado no meio do acampamento junto com coronéis e soldados mortos pela cólera. Hoje esse local é chamado de Cemitério dos Heróis. Passados 70 anos, houve a necessidade de se construir uma rodovia que ligasse o município de Aquidauana a Porto Murtinho e Bela Vista, ambos na fronteira com o Paraguai. Iniciadas as obras nas margens do rio Miranda, no então governo do presidente Getúlio Vargas, um batalhão se desloca para a margem direita do rio. Na época, existia um vilarejo onde é hoje o município de Guia Lopes da Laguna. Com a construção da ponte sobre o rio Miranda, o batalhão mudou-se para a margem esquerda do rio. O senhor Fábio Martins Barbosa, avô do senhor Laucídio, fazendeiro que era casado com a neta de José Francisco Lopes e que havia recebido a fazenda Jardim como dote de casamento, cedeu a parte ocupada pelo exército a fim de que ali se alojassem os militares e civis. Posteriormente, doou 130 hectares para o Exército Brasileiro, onde foi construída a 4ª Companhia de Engenharia Tenente Coronel Juvencio. Ele doou também todos os pontos chaves para que o povoado tivesse início, como o terreno onde está localizada a Igreja de Santo Antônio, o do Esporte Clube Jardim, o da Praça Central, o da Prefeitura Municipal, o do aeroporto, o do local onde é hoje a Praça Evandro Bazzo, o do cemitério Padre José Ferreiro, entre outros. A economia de Jardim se baseia na atividade primária, com destaque para a pecuária e a agricultura, mas o comércio e o turismo também têm um papel importante. O turismo, em particular, tem crescido devido às potencialidades naturais e à localização estratégica da cidade. Existem 4 atrações bem conhecidas do município de Jardim. São elas: Buraco das Araras, Jardim Ecoparque, Lagoa Misteriosa e Rio da Prata. Olá pessoal, estamos aqui agora em Jardim. Saímos de Bonito depois de quase 4 meses. Mato Grosso do Sul. E agora a gente está aqui em Jardim, precisamente no camping da Marley. Ela era uma corretora de imóveis aqui na cidade. Ela tem essa área verde toda aqui. Um carinho especial por motorhomeiros, né? E ela tem o camping dela aí, uma pessoa doce. Em particular, ela foi a primeira pessoa que a gente teve contato aqui na região. No Mato Grosso do Sul, né? Todo. Foi ela a primeira. Quando nós viemos em 2018 do Sul, né? A gente veio do Rio Grande do Sul. Então, quando chegamos aqui, ela foi a primeira pessoa que nos orientou sobre a região. Nos acolheu também, né? Nos acolheu. Nós passamos uns 15 dias aqui, depois fomos para Bonito. Então, ela também tem família bonita e a gente se encontrava lá também. Então, pra gente, ela é uma pessoa especial. E bom, e a gente agora vai sair novamente daqui, a gente vai andar um pouco pela cidade. Camping da Marley. Muito agradável, muito tranquilo e muito fresco. A temperatura aqui é muito agradável. Para quem saiu de Bonito com aquela temperatura lá estava mais quente. Muito mais. Aqui na frente tem um quartel, né? Dá a impressão que a cidade de Bonito é um pouco mais assim abafada, né? E
Não é que aqui não esteja quente agora, não esteja calor. Mas aqui é mais ameno, aqui você respira um pouco mais. Também a gente está perto da mata aqui, né? Tchau, Juju, fique aí, quietinho. O camping fica localizado bem perto aqui da cidade. Bem pertinho, a gente vai andando. Ali já é a cidade. Vamos nós, vamos com a gente. Vamos nós aqui, caminhando pela rodovia. Aqui pelo que a gente vê, não é rodovia aqui, né? É a ciclovia que a gente está. Essa construção aí é uma área militar. E essa rodovia aqui, a gente seguindo aí direto vai dar lá em Guia Lopes da Laguna. E dá pra ver algumas casinhas ali em cima. Dá pra ver. As casinhas lá em cima. Vamos nós. Opa! Aqui é o quartel. Tem uma calçada, né? Isso. Olha que lindas florzinhas. Eu amo essas florzinhas. Ela acontece no Brasil todo. Você lembra lá em João Pessoa? Essas florzinhas, ela acontece no Brasil todo. A gente vê em Minas, todo lugar, lá na Bahia, na Paraíba. 5 minutos depois chegamos. O campo é ali onde tem aquelas árvores ali. É nesse, digamos assim, calçadão. Tá um pouco repleto de grama, mas assim a gente tem para passar tranquilo. Aqui é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura, né? Centro de atendimento ao turista também, que a gente veio daquela vez, não foi? Vamos nós. Aqui é o centro de convenções, aqui é uma praça, né? Ali é a igreja. Ali parece alguma coisa. Coreto. A Justiça de Trabalho ali. É do lado, né? Não sei se ali tem um parquinho infantil. Parece que o órgão de governo se concentra nessa área aqui, na área principal. Aqui é bem o centro mesmo, né? Isso aqui não dá pra ver o que é. Talvez lá na frente dê pra ter um nome. Aqui é a igreja de Santo Antônio. Interessante que as igrejas são bem parecidas, né? O estilo. A de Três Lagoas é assim, né? É o estilo moderno, né? Eu acho que é o estilo mais daqui da fronteira mesmo. A prefeitura. A prefeitura municipal aqui. A prefeitura. No restaurante. Hoje é sábado, então não tem muito movimento na cidade. Estamos no verão também. Mas ela é bem estruturada, né? As calçadas são bem conservadinhas, né? Ali é polícia. Uma cidade plana, né? Como toda a regiãozinha, essa parte do Brasil. Aqui a gente vê muita coisa plana. A gente anda quilômetros e quilômetros de estrada plana. Câmara Municipal. Se concentra tudo aqui, né? Aqui é bem o centro mesmo, né? Na verdade aí tem a rodovia e tem aqui essas paralelas, essas ruas paralelas que são da cidade mesmo, né? Tanto de um lado quanto de outro. Aqui
ali outra praça. A impressão também que até para estacionar aqui, quem quiser, não quiser ir, por exemplo, aqui tem muita praça também. Agora a gente não sabe se é seguro, né? Não sei se é permitido, não sei se é seguro. E se é seguro. Porque como aqui é uma rodovia, essa aí é uma rodovia. Então tem muita Lugar que tem rodovia, a gente sabe que aqui no Brasil não é muita confiança, né? Uma lei de estrutura interessante lá. A matriz de Nossa Senhora de Fátima. Matriz de Jardim. Sempre passa pela via principal, onde tem supermercado, enfim. A gente não sabia desse ponto aqui. Achamos muito agradável essa praça aqui, ó. Bonita, tranquila. E no entorno dela tem supermercado, tem hotéis, Aqui um restaurante. Futebol, ali tem uma Aí, hotel, tá vendo? quadra de basquete ali. Um ponto legal de Hotéis. encontro. O horário é das 6 às 21 horas em período invernal e das 6 às 22 no verão, que é agora, né? Esse período agora. E tá bem conservada, né? É toda cercada, obviamente, então não tem um acesso livre o tempo todo. Deve ter um monitoramento. À noite aqui fica fechado, então fica mais fácil controlar. Um lugar aprazível, muito legal aqui, muito bom. Uma quadra ali, bem conservada. Gostei. Muito bom. A gente conhecendo cada ponto dessa pequena cidade também do Mato Grosso do Sul. Dá para prazer. Hoje é domingo. Curso de inglês, clínica. Próximo. Muito legal, gostei daqui. Um restaurante ali, ó. Kitsune Sushi. Gostei muito, muito mesmo. Uma área infantil lá Ó, embaixo. tem Wi-Fi, ó. Legal aqui. Gostei. Uma boa descoberta da gente. A gente veio sem pretensão nenhuma, de repente tá aí. As nossas descobertas despretensiosas. Praticamente toda a nossa viagem é assim. É. A gente chega nos lugares, a gente conhece os pontos, as pessoas nos Aos visitam pássaros. e a gente vai descobrindo. Tranquilo, né, nego, aqui? Muito legal, muito tranquilo. Não sei como deve ser durante a semana aqui. É que hoje é Tem domingo, pessoas né? andando, correndo, fazendo ginástica. Hoje é domingo. Cantam os pássaros. E outra coisa interessante aqui nessa região toda do Pantanal, os pássaros como tucano, araras, papagaios, curicacas, tem horários como se diz, de Aparecer. de manhã cedo e final de E tarde. final de tarde. Uma hora dessa a gente não vê. Exato. Mas quando é de manhã cedo, começa a cantoria. E coincidência ou não, em época de chuva, em alguns dias de chuva, é que eles se aglomeram mais ainda. Eles vêm mais, parece que eles vêm mais cedo, né? Na época de chuva. Parece que eles ficam chateados ou alegres, a gente não sabe ainda. Aí se aglomeram algumas árvores aqui da cidade. Eu acho que é tipo assim. Eles dormem do lado de cá e saem para procurar a comida deles, né? Aí quando tá chovendo, eles voltam mais cedo para casa. Ó, que pena, ó. Quebraram ali o vidro, ó. Oh, Deus. Você vê que é uma estrutura nova, infelizmente, tem alguns vândalos, né, que fazem a sua obra de arte abominável. Infelizmente é isso aí. Isso deve ter sido para... Se bem que é um sanitário, então não tem nem o que... Todos eles quebrados. não tem nem o que levar, né? É vandalismo. Né? É vandalismo. E, infelizmente, esse tipo de elemento a gente encontra em muitos Ali é uma lugares. pousada.
Olha que coisa linda essa planta. Olha que planta linda. Tudo aqui é muito exuberante, né? Olha que folha linda. Parece até carnívora, né? Fica aí junto aqui, fica aí para ver o tamanho. Olha a minha mão, que é grande, ó. Isso é o tamanho da folha. A pessoa se fosse alface. Que coisa linda, que planta bonita. Sim, pensa aí ia durar um ano. É uma pena que já passou o período das mangas. É mesmo. A gente aproveitou bastante essa Foi fase. mesmo. Foi uma farra de manga. E tem uma cidadezinha próxima daqui, se chama Guia Lopes. Ah, Guia Lopes a gente pegou, foi manga, não foi? E manga assim, mangueira na rua, né? Ficou captando. Olha o Instituto Pestalozzi. Lá em Bonito a gente pegava manga, inclusive no Instituto Pestalozzi também, né? Essas são as gratas surpresas que a gente encontra nas cidades que a gente passa. É verdade. Às vezes coincide na colheita de frutas, né? Por exemplo, no Nordeste a gente já encontrou coco, que é sempre o ano inteiro, caju, manga também. No sul do país a gente já encontrou tangerina, que o pessoal chama de bergamota. É verdade. E aí a gente vai coletando essas maravilhas da natureza. Pitanga também lá em Ingatu, que a gente já pegou, acerola também. E aí vai. É mesmo. Aqui em Bonito a gente pegou muita amora, né? Aqui parece siriguela. Tá com cara. Siriguela, não a pitanga, né não? Essa folha da pitanga. A gente vai saber já, quer ver? Se a gente apertar aqui, a pitanga aparece. Não é pitanga. Não é pitanga, não. Sei o que não. Essa praça se chama Evrando Vaso. Aqui é um parque infantil muito bom. Ali tem um chuveiro. Chuveiro, uma mangueira, né? Olha Uma torneira. Mangueira não, uma torneira. deve ser uma quadra de vôlei. Sem a rede hoje, né? Tem outra torneira cá. Tem uma quadra de vôlei. É legal, muito legal. Isso aí. Um balancinho. E vamos embora. Vamos continuar nossa saga. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido. Preciso de você.